Um homem descobre uma troca de mensagens entre sua esposa e um amigo, que sugere um caso emocional e potencialmente físico. Devastado e sentindo-se traído, ele passa a noite acordado refletindo sobre a situação e planejando como confrontar ambos. Sem saber o que fazer e com a confiança destruída, ele considera expulsar a esposa e enfrentar o amigo. Será que ele conseguirá lidar com a traição e reconstruir sua vida? Peguei mensagens da minha esposa com meu amigo. Então, ontem à noite, minha esposa há 7 anos decidiu passar uma noite relaxante. Depois do jantar, ela foi para a sala e assistiu a seus programas enquanto eu oscilava entre assistir ao jogo de futebol do Spurs e fazer algumas coisas que havia planejado. A próxima coisa que sei é que ela pegou o vinho e tomou 2 garrafas do produto. Por volta da meia-noite fui ver como ela estava e vi que ela estava com frio no sofá. Fui pegá-la quando seu iVac tocou e uma mensagem apareceu na tela. Dizia algo como haha, não posso fazer isso. Nome dele. Iria tirar 7 tons de mim. Eu me perguntei o que diabos era aquilo. Então pressionei e foi uma conversa entre minha esposa e um amigo meu. Bem, eu não diria que esse cara é um amigo próximo meu, mas ele é alguém com quem joguei 5 lados por anos. Bebi e conheço desde que éramos adolescentes. Costumávamos chamá-lo de porta-jaqueta porque quando entrávamos em confusão na adolescência, ele sempre era o cara que segurava as jaquetas enquanto todo mundo tentava, certo? Como eu disse, continuei a conversa enquanto essa coisa ainda estava presa ao pulso dela e rolei até o topo e, pelo que posso dizer, é ele quem a contata primeiro, a menos que ela tenha excluído. Há muitos flertes e piscadelas acontecendo, mas nada que você possa dizer abertamente que foi traição. Então cheguei ontem à noite quando ela está bêbada. Ela começa a implorar abertamente por intimidade. Eu não pude acreditar nos meus malditos olhos. Estou parafraseando aqui porque não consigo lembrar as palavras exatas, mas ela estava dizendo besteiras como quanto ela sempre o quis. Como ninguém jamais descobriria se ele queria fazer alguma coisa e o último que me destruiu. Ela era ótima em guardar segredos. Tentei navegar no relógio dela, mas não consegui encontrar nenhuma outra mensagem e não sei a senha do telefone dela. Coloquei na cama e fiquei sentado na cozinha em estado de choque até adormecer. Depois levantei para trabalhar por volta das 17h30. Quando fui entrar na minha van do trabalho, simplesmente sentei no volante e percebi que não conseguiria aguentar. Então voltei para casa, peguei uma garrafa de vodka e fui caminhar descendo a linha férrea. Vivemos ao lado de um monte de floresta e de uma linha férrea abandonada que se estende por quilômetros e eu andei cerca de metade dela. Estou sentado sob uma ponte ferroviária como um maldito troll agora, apenas fervendo de raiva a coisa toda. Você provavelmente pensaria que há um incêndio a cerca de 1 quilômetro de distância devido ao vapor que sai dos meus ouvidos. Então o que eu faço? Eu não quero falar com ela, não consigo nem olhar para ela depois de ler aquilo. Eu simplesmente sinto como se cada pedaço de amor que eu tinha por ela evaporou no ar depois de lê-la implorando daquele jeito. Caramba, sinceramente, quero transformar o homem dela em um fantasma. Se pudesse, nunca mais falaria com ela. O fato de eu ser ótimo em guardar segredos foi o que realmente me impressionou. Quem é você? Cheira mal, mas é uma questão de quão longe na toca do coelho eu quero ir? Não me importo se estou sendo honesto. Acabei de terminar. Nunca me senti tão traído e enojado em toda a minha vida. A questão é que investi muito nela, não apenas como parceira, mas como pessoa. Eu amava muito e achava que sua personalidade, por extensão, minha personalidade refletiam a de pessoas boas. Perceber que ela é uma cobra traidora me faz sentir como uma cobra. Me sinto uma pessoa pior do que era ontem. A única maneira que posso descrever isso é para alguém que você admirou, recebeu conselhos e lições de vida e de repente descobriu que ele te apunhalou. Você tem uma percepção completa de si mesmo e de quem vocês seriam destruídos. Porque você aceitou o que eles disseram e investiu tempo em uma confusão. Deus, estou divagando bobagens. Peço desculpas. Tenho sorte porque nossa casa é propriedade de meus pais, que há 6 anos se mudaram para um vilarejo de aposentados e nós nos mudamos. A casa será legada a mim quando eles se forem, mas não sou e espero que não seja o dono por muito tempo. Eles não podiam se incomodar com a manutenção e todos os problemas, etc. e queriam ver seus últimos dias em paz. Então, quando nos divorciarmos, minha futura ex não colocará as mãos nisso. Então o que eu faço? Sinceramente, estou pensando em simplesmente não dizer uma palavra e expulsá-la imediatamente. Além disso, enquanto caminhava até aqui, passou pela minha cabeça pedir ao meu amigo que é serralheiro para trocar as fechaduras silenciosamente hoje. Eu poderia alimentá-la com qualquer lixo velho sobre algo quebrado nas portas. Ela não vai se importar com o que está acontecendo de qualquer maneira, desde que como estou prestes. Então, depois que ele terminar, tranque a porta da frente e diga a ela para sair e olhar alguma coisa nos fundos. Quando ela sair, basta correr de volta e trancar a porta atrás de mim. Isso parece infantil, não é? Sério.
Embora eu não saiba o que vou fazer, estou olhando para uma garrafa agora e minha vida parece que foi destruída. Quanto àquele idiota chamado amigo meu, não há dúvida de que ele estava tramando alguma coisa aqui. Também não há dúvida de que eu não teria percebido isso. Então irei vê-lo muito em breve. Não importa segurando jaquetas, ele estará segurando o seu rosto. Atualização: obrigado a todos que me procuraram depois da minha primeira postagem, foi muito apreciado. Então, ontem, depois de ter escrito a postagem e estar uma bagunça completa, 2 passeadores de cães vieram me ver, pois eu obviamente estava preocupado com eles. Contei tudo para eles. Eles ouviram e a primeira coisa que um deles me disse foi: filho, a pior coisa que você pode fazer agora é beber. Tenho que agradecê-la por isso porque eu estava no caminho do inferno naquele momento. Joguei a vodka fora. Entrei em contato com um amigo e ele disse que eu poderia passar um tempo na casa dele. Para me acalmar, ele estava no trabalho, mas me disse onde estava a chave reserva. Moramos em uma pequena cidade de cerca de 15 mil pessoas e ele não estava muito longe. Então quando cheguei lá, sentei no sofá dele apenas tentando me acalmar. Durante toda a manhã, recebi várias mensagens de texto e telefonemas de minha esposa perguntando onde eu estava e o que diabos estava acontecendo, pois minha van de trabalho ainda estava parada na entrada e eu não estava em lugar nenhum para ser visto. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo que havia um problema com o motor, então consegui uma carona para o trabalho que ela pareceu comprar, pois ela apenas respondeu dizendo ok. Quando meu amigo voltou do trabalho, por volta das 5 horas, contei-lhe tudo o que havia acontecido e pedi sua opinião. Eu também disse a ele para não contar a ninguém sobre o porta-jaqueta, pois isso poderia voltar para minha esposa, o que eu não queria neste momento. Eu lidaria com ele mais tarde. Com isso quero dizer que vou expor o ratinho que ele é. Dar uma surra nele não me ajuda em nada a partir de agora. Como uma parte para as pessoas dizendo que ele não fez nada de errado, ele mandou uma mensagem para minha esposa primeiro. Ele estava sendo extremamente sedutor, que ele está brincando de mandar mensagens para minha esposa. Em primeiro lugar, ele só a conhece de passagem, de longe. Olha, não tenho problema com 2 adultos conversando, mas eles mal se conheciam e foi um flerte desde o início, até onde eu sabia. Eu acho que eles se viram enquanto estavam fora de casa e então ficou um flerte. Então meu amigo me convenceu a tentar ser discreto e ver o que eu poderia descobrir, mas ao mesmo tempo falar com um advogado e dar o pontapé inicial em termos de descobrir minhas opções, o que fiz hoje. Ele me levou para casa por volta das 6 horas e eu estava honestamente destruído naquele ponto. Acho que a adrenalina bombeando o dia inteiro e depois parando de repente me deixa completamente cansado. Então fiquei extremamente cansado quando cheguei em casa. No segundo em que entrei pela porta, eu sabia que algo estava acontecendo, pois minha esposa estava imediatamente me fazendo todo tipo de perguntas sobre o trabalho. Perguntei a ela por que ela se importava e ela disse que eu havia deixado meu frasco grande e minha lancheira no banco do passageiro da frente e algo aconteceu hoje. Ela podia sentir, eu estava prestes a mentir, mas estava muito cansado. Não me incomodei em inventar qualquer tipo de charada, então apenas disse que sim, há algo acontecendo. Que quando eu estava colocando você na cama ontem à noite, uma mensagem apareceu no iVat dela, que eu li em todos os outros e que ela era uma trapaceira nojenta com a qual eu não queria mais nada. Seu comportamento passou de uma pessoa de braços cruzados no poder para uma garotinha assustada em cerca de um segundo. Bom em guardar segredos, né? Implorando aquele ratinho por intimidade, hein? Sim, vi tudo. Ela começou a soluçar e eu simplesmente fui embora e subi para o chuveiro. Quando saí ela estava sentada no degrau de cima chorando ainda e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito nada assim antes. Como ele havia mandado uma mensagem para ela primeiro e isso não significava nada. Ela nunca iria continuar com isso. Praticamente tudo o que todos aqui estavam dizendo, ela diria. Como se tivesse o manual. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar. Ela provavelmente sabia que eu a teria jogado porta fora se ela tivesse tentado aquela merda. Eu disse a ela que queria o divórcio e que ela saísse de casa dentro de um mês. Também disse a ela que ela estava se mudando para o quarto de hóspedes. Eu tenho praticamente ignorado ela desde então, apenas fazendo cara feia para ela e balançando a cabeça quando ela começa a falar bobagens. Eu não quero ouvir isso. Ela dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite e eu não falei ou mandei mensagem para ela hoje. Se eu tiver sorte, talvez ela tenha ido embora quando eu voltar do trabalho, mas minha sorte não é tão boa, suponho. Ao tirá-la de lá, eu estava contando aos meus pais o que estava acontecendo hoje e minha mãe estava inflexível de que eu não a jogaria na rua. Ela e minha mãe são próximas e sempre foram. Estaríamos juntas há 11 anos em dezembro. Minha mãe estava dizendo que cometeu um erro e que deveríamos resolver isso como adultos, que já passamos por muita coisa juntos e que ela na verdade não fez nada. Foram apenas palavras. Ela ficou completamente do lado dela em vez do meu. Não conseguia acreditar. Isso poderia me lascar aqui? Tipo, eu não tenho o direito de pedir a ela para ir embora se minha mãe for contra?
Literalmente será minha casa quando meus pais falecerem e eu não fiz nada de errado, então não vou embora. Provavelmente vai se transformar na Guerra das Rosas. Consegui marcar uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana, então irei lá para discutir minhas opções. Até então, vou simplesmente ignorar minha futura ex-esposa. Eu acho. Eu sei que ela provavelmente não vai admitir mais nada agora. Nunca saberei se ela era uma boa mentirosa ou se estava apenas falando merda com ele para colocá-lo do lado dela em um caso. Atualização 2. Já se passaram 20 dias desde que descobri que minha esposa estava tentando me trair com meu amigo e a situação se tornou infernal. Dei a ela um mês para sair e ela está dormindo no quarto de hóspedes, mas agora está claro que ela não tem intenção de ir depois do que minha mãe falou. Ela não tem para onde ir de qualquer maneira, mas isso não é problema meu. Consultei meu advogado de divórcio várias vezes e agora estou redigindo uma petição de divórcio e solicitando que minha esposa entregue os papéis do divórcio. Também abri minha própria conta bancária e retirei 50% do saldo de nossa conta compartilhada. A atmosfera ao redor da casa tem sido estranha, para dizer o mínimo. A sala de estar se transformou em uma terra de ninguém, onde ninguém frequenta, já que nós dois passamos a maior parte do tempo em nossos quartos. Eu também tenho trabalhado até tarde intencionalmente para não ter que interagir muito com ela. Eu a estava ignorando completamente, mas depois de ler sobre o 180, comecei a implementar isso e fui civilizado. Embora um pouco frio com ela, estou tão feliz por ter feito isso porque estava começando a me sentir como um monstro se recusando a reconhecer a existência dela. Não era a maneira certa de se comportar e acabei me sentindo como aquele que a ofendeu. E não o contrário. A única vez que saí dos 180 graus foi quando entrei no banheiro na semana passada e ela estava sentada no chão perto da banheira chorando. Eu ajudei a se levantar e, instintivamente dei-lhe um abraço. Embora fosse mais do tipo tá aí abraço do que alguém com muito amor ligado a ele. O triste é que estou tão desconfiado dela agora que não duvidaria que ela estivesse esperando minha chegada para que ela pudesse fazer uma apresentação. O problema é que isso provavelmente nem é verdade. Mas esse é o tipo de coisa que passa pela minha cabeça nesse ambiente. É simplesmente tóxico. Ela está falando sobre como fará tudo e qualquer coisa para salvar esse casamento. Qualquer coisa para me provar que foi apenas um erro bobo. Então mencionei um teste no detector de mentiras. Não pretendo fazer isso. Nem saberia por onde começar. Só queria avaliar a reação dela. Ela concordou totalmente. Bem, até algumas horas depois, quando ela veio até mim, com o tablet na mão, falando sobre como eles são imprecisos, e que a ansiedade e o nervosismo podem gerar leituras falsas e com ela e seu transtorno de ansiedade como um todo, eu apenas ri. Não foi nem uma risada normal. Também, começou com uma gargalhada e terminou com uma risada infantil. Parece que ela faria de tudo para salvar esse casamento. Bem, tudo, exceto fazer um teste no detector de mentiras. De qualquer maneira, nem importa, eu quis dizer o que disse na minha operação. Cada pedaço de amor que eu tinha por ela se dissipou na atmosfera depois que a lhe dizer aquelas coisas horríveis. Não a vejo mais como meu verdadeiro amor. A pessoa a quem eu poderia contar qualquer coisa e em quem confiaria a minha vida. Acabei de ver lixo. Lixo que precisa ser retirado antes que o lugar cheire mal. O porta-jaqueta tem sido o assunto da cidade desde que o expus ao nosso grupo de amigos há algumas semanas. É seguro dizer que ele não tem mais amigos entre nós e foi completamente condenado ao ostracismo. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas ele se recusou a atender e bloqueou meu número. Se lasque esse ratinho. Espero que tenha valido a pena. Falei com minha mãe várias vezes sobre isso e durante uma discussão acalorada perguntei por que ela estava do lado de minha esposa. Tipo, havia algo que ela não estava me contando aqui. O que ela estava esperando? Vivermos como colegas de quarto? Continuar como se nada tivesse acontecido? É ridículo. Ela disse que sempre viu minha esposa como uma filha que ela nunca teve, mas sempre quis. Minha mãe teve uma filha antes de eu nascer, mas faleceu e isso a assombrou. Então ela se agarrou à minha esposa e tem feito isso desde que ficamos juntos. Como eu disse anteriormente, eles têm um vínculo estreito. O fato de minha esposa não ter família e apenas alguns amigos que têm vidas e famílias ocupadas significa que se eu a expulsasse, ela ficaria sozinha e minha mãe acha que isso é inaceitável, especialmente durante uma pandemia. Ela tentou me fazer chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses poderemos olhar para isso novamente e ver onde estamos mentalmente e está me pressionando para tentar aconselhamento de casais antes de jogar a toalha. Não vou fazer isso. Só de pensar em estar na mesma casa que minha esposa no Natal me faz sentir mal. Ela vai querer fazer tudo certo, como faz todos os anos, e será um show completo. Meu pai, Deus o ame, nunca foi muito falador. Nunca para cima nem para baixo, apenas sempre lá. Ele é um homem quieto, orgulhoso, mas tímido e a palavra da minha mãe sempre foi a que importa em nossa casa. As pessoas aqui têm me dito que sou egoísta e mimado porque a casa não é minha e não tenho o direito de fazer exigências, mas agora é o caso da minha esposa ou de mim para os meus pais. Se o pior acontecer, então estou pronto para sair pela porta e nunca mais voltar. Se lasque esta casa. Tenho que ser capaz de me olhar no espelho com
alguma aparência de respeito próprio e alguém tem que manter sua palavra neste desastre. Se eu for embora, meu amigo disse que posso ficar com ele por algumas semanas ou mais até me resolver. Se eu sair por aquela porta, estou farto de meus pais, nunca mais falarei com eles em minha vida. Eles provavelmente verão isso como se eu desistisse deles. Me afastasse sem tentar pelo menos tentar consertar as coisas primeiro. Eu vejo isso como se eles escolhessem alguém que partiu meu coração em vez de mim. Qual será a logística disso quando eu partir? Só ela mesma ficando lá, minha mãe e meu pai cuidando de uma traidora enquanto sua carne e sangue foi embora? Um pouco mais de informação sobre a casa. Meus pais nos deixaram mudar um ano depois do nosso casamento. Foi um presente de casamento aparentemente tardio. Embora isso fosse apenas a conversa deles na época, eles estavam sempre planejando se mudar e nos mudando. Gastei dezenas de milhares nisso ao longo dos anos, mas isso não está aqui nem ali. Tenho fantasias de deixar tudo isso para trás, ir para algum lugar novo e começar de novo, mas não tenho outro lugar para ir. Morei nesta cidade minha vida inteira. É tudo que sei. Estou sendo muito duro aqui. Estou literalmente pronto para tirar meus pais da minha vida, mas me sinto tão arrasado. Porque sou eu quem tem que perder tudo e todos. Tentei ser bom e sempre pensei que você faz a própria sorte e que coisas boas acontecem para pessoas boas. Talvez eu não seja tão bom quanto penso. Talvez eu mereça tudo o que recebo. Atualização 3. Bem, desde esta manhã não chamo mais aquela casa de lar. Vi no calendário que minha esposa tinha uma consulta no hospital com seu oftalmologista. Então, sabendo que ela ficaria ausente por algumas horas, aproveitei isso como uma oportunidade para juntar minhas coisas e me mudar. O que eu fiz, depois de mudar e organizar minhas coisas? Coloquei as chaves da casa na mesa da cozinha, junto com os papéis do divórcio que recebi do advogado de divórcio na semana passada e estava a caminho. Bloqueei os números da minha esposa e da minha mãe e qualquer comunicação que eu tiver com minha esposa daqui para frente será feita através do meu advogado. Em termos da minha situação de vida, vou ficar com um amigo por 1 ou 2 semanas, mas espero estar em minha casa alugada antes do Natal. Faz algumas semanas que não falo com meus pais. A última vez que nos falamos foi por mensagem de texto e tentei contar à minha mãe, em detalhes explícitos, as coisas que minha esposa dizia, durante suas mensagens para o porta-jaqueta. Por que isso me machucou tanto e por que eu não achei que fosse a primeira vez dela fazendo isso com todo o comentário? Eu sou boa em guardar segredos e, portanto, nunca mais poderia confiar nela novamente. Minha mãe respondeu dizendo que não conseguia falar comigo quando eu estava assim e que me deixaria me acalmar. Ela tentou me ligar há alguns dias e eu simplesmente anulei a ligação dela e como falei um pouco mais acima, já que hoje bloqueei o número dela, sinto-me tão decepcionado com meus pais, e neste ponto, parece quase pior do que a traição original de minha esposa. Do jeito que estou me sentindo agora, acho que nunca mais falarei com eles. Acho que em tempos de conflito, você espera que sua família seja forte para você, para ser uma rocha e dar a você, o injustiçado, apoio. Meus pais têm sido fracos, eles me fizeram sentir como quem está errado, como se eu estivesse exagerando. E sou eu quem está destruindo esta família. Bem, não é. Eu não pedi a eles que movessem montanhas para mim, apenas tirassem minha esposa traidora de casa e eles fizeram sua escolha. Meu pai também teve a chance de bater o pé pela primeira vez na vida e me defender, mas não o fez. Você faz suas escolhas e vive com elas. Eu acho, lendo alguns dos comentários aqui de minhas postagens anteriores, as pessoas têm dito coisas como: eu joguei a toalha tão facilmente. Estava procurando uma saída e não amava minha esposa porque não me esforcei o suficiente para salvar coisas. Mas isso não é verdade. Eu amava minha esposa mais do que qualquer pessoa neste mundo e fiquei arrasado quando descobri o que ela estava fazendo. Acho que todos nós temos limites, e uma vez ultrapassados esses limites, as coisas mudam irrevogavelmente. Quando li aqueles textos horríveis, algo mudou dentro de mim, me apaixonei por ela, como se tivesse sido arrancado de um feitiço de cinema. Qualquer coisa tentada depois disso está apenas atrasando o inevitável. Devo dizer que estou interessado em toda a dinâmica do relacionamento deles, agora que parti. Tipo, meus pais vão continuar a apoiá-la sabendo que isso acabou com o relacionamento deles com o filho? Quanto a mim, adoraria viajar. Minha esposa odiava voar, então na maior parte de nossas férias estivemos no sul da Inglaterra, lugares como Newquay e Torquay na Cornualha e Devon. Então seria ótimo viajar para o exterior novamente. A última vez que estive no exterior foi quando tinha 20 anos, para férias de amigos na Grécia. Há 13 anos, eu adoraria ver um pouco da América. Então, quando esta pandemia se acalmar, eu definitivamente estarei de olho nos estados. Bem, acho que isso é tudo para mim. Este será meu último post, pois não quero perder as boas-vindas e não acho que haja muito mais a dizer. De qualquer forma, se você quiser ver como estou me saindo no futuro, envie-me um DM e tentarei mantê-lo informado. Atualização 4. Já se passaram mais de 7 meses desde que postei pela primeira vez no Reddit e honestamente pensei que era tudo para mim, pois não precisava de mais conselhos. Eu tinha tomado minhas decisões e feito o que disse que faria, mas recebi um telefonema esta manhã que me arrastou de volta ao lamaçal. Mudei-me para 24 km de distância. Mudei meu número de telefone e ainda estou me divorciando de minha esposa. Ela ignorou completamente todos os pedidos de cooperação do meu advogado de divórcio.
o que atrapalhou as coisas. Estamos agora no processo de apresentar um pedido de citação e tentar que ela seja notificada oficialmente pelos tribunais. Se ela continuar a ignorar, posso prosseguir com o divórcio sem a opinião dela. Bem, esta manhã, enquanto estava no trabalho, recebi um telefonema do meu amigo me dizendo que meu pai estava tentando entrar em contato porque minha mãe não está bem e que estaria tudo bem se ele lhe desse meu número. Eu disse ok e meu pai me ligou para dizer que minha mãe está no hospital, ela está estável, embora não esteja bem, obviamente. Fiquei chocado porque não ouvia a voz do meu pai há muito tempo. Também foi a voz mais emocionante que já ouvi. Ele me disse que minha mãe realmente quer me ver, então eu poderia encontrá-lo no hospital esta noite e ir vê-la com ele. Eu disse ok e combinei de encontrá-lo fora do hospital. Acabei voltando do trabalho para casa porque não conseguia me concentrar e estou subindo pelas paredes aqui, me perguntando se tomei a decisão certa, me perguntando se estou prestes a ser arrastado de volta para esse show do qual me afastei. Nunca me senti tão nervoso em minha vida e a falta de controle que tenho sobre a situação fez minha mente girar em várias direções diferentes. Sinto como se estivesse entrando em um prédio em chamas, sem ter ideia de onde ficam as saídas. Por que ela quer falar comigo agora? Ela mudou de ideia? A menos que ela também tenha feito um transplante de personalidade enquanto estava lá, acho isso improvável. Minha esposa estará lá? Não tenho interesse em vê-la novamente, ainda estou com raiva do que aconteceu com eles e da maneira como eles tomaram o lado da minha esposa traidora em detrimento do meu. Tenho andado indo e voltando na minha cabeça sobre ir, mas eu irei. Eu também estava pensando em ver se ela queria falar por telefone, mas não tenho certeza se ela faria isso ou mesmo se ela está bem o suficiente. Eu me sinto vilão aqui e que posso ter causado isso ao ir embora. Como você lidaria com isto? Sábado, 29 de maio. Desculpe pela atualização tardia. Passei os últimos dias tentando digerir o que aconteceu e como me sinto. Então acabei indo para o hospital na quarta-feira à noite. Depois de muitas idas e vindas, eu estava realmente prestes a desistir no último minuto quando senti minha garrafa quebrar, mas precisava de um encerramento e sabia que não me perdoaria se não fosse algo acontecesse. Quando entrei no estacionamento do hospital, tive uma sensação surreal de paranoia e meio que esperava que minha esposa saltasse de trás de um arbusto ou algo assim. Encontrei meu pai na entrada e foi muito estranho quando ele tentou me abraçar e eu disse não. Então disse que se minha esposa estiver aqui de alguma forma ou forma, então estou prestes a me virar e sair pela porta. Ele me garantiu que não e fomos até a enfermaria onde minha mãe estava. Quando vi minha mãe, tive o maior susto da minha vida, pois parecia que ela tinha estado na guerra. Nunca vi tão frágil. Ela tem um olho roxo extremo, também muitos hematomas e amarelado em um lado do rosto. Ela sofreu uma queda grave. Ela parecia zumbificada, mas se animou quando me viu. Ela me disse o quanto sentia minha falta e que não tinha certeza se me veria novamente. Eu disse a ela que se ela realmente quisesse falar comigo, ela poderia ter feito isso. Conversamos um pouco sobre o que exatamente aconteceu e como ela ficou deprimida por algumas horas antes de meu pai encontrá-la. Além disso, ela estava determinada a voltar ao normal e consertar pontes comigo. Mencionei minha esposa e que estava pressionando pelo divórcio, mas ela estava ignorando as cartas ou não as recebia. Então perguntei se ela ainda estava em casa. Mamãe admitiu que sim e papai começou a parecer desconfortável. Eu apenas desviei o olhar com nojo. Mamãe começou a dizer o quanto minha esposa está perdida sem mim e que ela não está bem. Eu sabia então que nada iria mudar. Ela não teve uma epifania nem viu as coisas de uma nova perspectiva. Ela só quer o status quo de volta. Ela disse que a casa é minha e sempre será, mas eu disse a ela que não a queria. Isso não significa mais nada para mim e tudo o que guarda são lembranças ruins. Fiquei menos de uma hora no total. Quando saí disse que se quisesse entrar em contato eu entraria, mas não fique esperando no telefone que eu ligue, pois você pode estar esperando um pouco. Quando o papai me acompanhou, ele perguntou se eu manteria contato com ele e eu disse que sim. Se isso é certo ou errado, não sei, o tempo dirá. Quando cheguei em casa, minhas emoções estavam um pouco confusas, da tristeza à raiva, mas estou feliz por ter ido. Não pude deixar de pensar em minha esposa também, e no que ela significou para mim. Nunca deixará de doer. Quando penso em tudo o que aconteceu nos últimos 7 meses, honestamente não parece real. A velocidade com que tudo desmoronou foi simplesmente fascinante. Eu sei que a vida chega rápido até você, especialmente quando você não está prestando atenção. E eu não estava prestando atenção. Foi pura sorte eu descobrir que ela estava tentando me trair. Coincidência cósmica, nada mais. Eu nunca vi os sinais ou juntei tudo. Apenas vi algo no relógio dela e isso destruiu a minha vida. Agora sei que não foi a única vez, sei disso no meu coração. Vejo o que ela é e não sinto amor por ela, apenas desprezo. Sinto que ela roubou os melhores anos da minha vida. Quando penso em todos os bons momentos, eles são apenas azedos. Parece a vida de outra pessoa, não a minha. Meu amigo estava dizendo que eu deveria consultar um terapeuta ou algo assim para tentar deixar tudo sair, ou então isso mudará fundamentalmente quem eu sou e a maneira como construir relacionamentos daqui para frente. Isso é algo que vou fazer, eu acho, pois me sinto um pouco quebrado por dentro. Os últimos 7 meses foram os piores da minha vida, mas prefiro que aconteçam do que ficarem no escuro. Só estou magoado por ter acontecido do jeito que aconteceu, mas você não pode escolher a maneira como alguém vai te foder, suponho.
você apenas tem que aprender com isso. Lembro-me de ter lido sobre a lealdade como traço de caráter mais subvalorizado e vejo isso agora. Provavelmente é porque você realmente não sabe se alguém é realmente leal a você até que, bem, ele não é. Não é algo com que você lida todos os dias, mas agora, mais do que nunca, sei o quão importante é uma característica. Atualização 5, no Olá. Pensei em postar uma atualização do meu post anterior, pois algumas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, estou agora na reta final em termos de divórcio da minha esposa. Ela assinou os papéis do divórcio e os enviou ao meu advogado de divórcio. Então tudo o que resta agora são as formalidades. Ela me enviou uma mensagem através do meu pai, pedindo desculpas por não ter me deixado seguir em frente, que achava que poderia salvar as coisas, mas agora sabe que não pode e que precisa seguir em frente para seu próprio bem-estar. Agradeço a ela por ter sentido. Ela não quer nada no divórcio e disse que vai sair de casa quando puder se levantar, o que eu concordo. Em relação à minha mãe, ainda não falei com ela, mas meu pai disse que ela está muito melhor depois de sair do hospital e recuperar a normalidade. Não sei como as coisas vão dar certo com eles, mas já disse que se a casa for minha, quero que a coloquem em meu nome agora, para me dar alguma segurança. Então, podemos começar a tentar para construir pontes. Veremos como isso acontece. Comecei a terapia e falei com um psiquiatra por telefone e pessoalmente me ajudou muito a falar com franqueza sobre tudo, mesmo que por pouco tempo. Meu psiquiatra também me disse algo que realmente me tocou. Quando eu estava reclamando sobre como meus melhores anos haviam ficado para trás, ela disse, seus melhores anos são os anos que lhe restam. O que eu acho que ela quis dizer é que o passado se foi, não existe, exceto em sua mente. Mas o aqui e agora existe e você pode escolher aproveitar ao máximo ou viver em um passado que não é real para você, ninguém além de você. É definitivamente uma frase que vou tentar lembrar quando me sentir mal. Eu disse em um dos posts anteriores que queria viajar e isso finalmente está acontecendo. Meu amigo se comprometeu a vir comigo e estamos reservando um voo para Nova York no início de outubro por uma semana. Estou realmente ansioso por isso. Sempre quis ver Nova York quando as folhas mudam. Me lembra daquele filme que você recebeu pelo correio. Quero que este seja apenas o começo das minhas aventuras em termos de viagens. Quero que meus últimos 30 anos sejam repletos de lembranças de aventuras que tive no exterior. Bem, esse é o plano de qualquer maneira. Tudo o que sei é que pela primeira vez, no que parece ser muito tempo, estou acordando com esperança no coração e caminhando com agilidade nos passos. Se isso não é progresso, então não sei o que é. Atualização 6. Bem, já se passou um ano desde meu primeiro post no Reddit, então pensei que seria apropriado dar uma última atualização e encerrar as coisas aqui. Comecemos pelo princípio, e agora estou oficialmente divorciado. Parece que um peso foi tirado, mas também um fim definitivo para o que foi quase um terço da minha vida. Na verdade, vi minha ex-mulher pela primeira vez desde dezembro passado, quando entrei em uma loja no centro da cidade, há cerca de um mês, depois de visitar um amigo. Ela estava abrindo a porta para sair no momento em que eu entrava. Nós dois estávamos usando máscaras, mas percebi que era ela imediatamente e fizemos contato visual. Ela murmurou algo que eu não consegui entender, então nós apenas nos encaramos por alguns segundos. Então entrei. Enquanto eu caminhava pela loja, um sentimento de tristeza total me envolveu e tive que reservar um minuto para me recompor. Isso só serve para mostrar que basta um olhar para você voltar à estaca zero. Eu sinto falta dela. Não, sinto falta da pessoa que pensei que ela fosse, mas essa pessoa não existe mais. Se é que alguma vez existiu, eu não desejo que ela se machuque ou sofra. Realmente não desejo. Apenas me recuso a seguir em frente com ódio em meu coração. A única pessoa que isso irá sobrecarregar no longo prazo sou eu. Também descobri pela namorada de um amigo que ela tinha certeza de ter visto minha ex-mulher do lado de fora de um pub na cidade, atacando outro cara alguns anos atrás. Aparentemente ela nunca disse nada para mim ou para minha amiga, porque não tinha certeza se era ela e não queria se intrometer. Estou extremamente chateado com ela. Como poderia ter feito com essa informação anos atrás? Dificilmente é conclusivo, mas eu poderia ter confirmado se ela estava fora naquela noite, etc. E isso teria me poupado de muita dor de cabeça no longo prazo. Correr, agora sei porque nunca gostei dela. Um dos motivos pelos quais queríamos reservar um voo para Nova York em outubro, além de querer ver Nova York no outono, era que a proibição de viagens entre os Estados Unidos e o Reino Unido deveria ser suspensa em setembro para viajantes totalmente vacinados. Infelizmente, isso foi adiado para 8 de novembro, o que colocou nossos planos no limbo. Meu amigo também não pode tirar folga do trabalho agora até o ano novo, então se eu for, terei que ir sozinho, o que é uma merda, já que nós dois investimos em ir juntos. Estou decidida a ir com ele no ano novo, mas terei que pensar nas coisas com mais cuidado. Uma coisa que esta pandemia tem sido capaz de fazer consistentemente é lançar obstáculos. Então realmente não posso reclamar ou dizer que estou surpreso. Eu chegarei lá, por bem ou por mal. Este é apenas o começo da minha jornada nesse sentido, lembra? Estou lutando quando se trata de meus pais, pois tudo o que sinto por eles é completa apatia. Estou tendo dificuldade em sentir alguma coisa e,
por mais que eu tente, não acho que isso vá mudar. Meu pai tentou reconstruir o relacionamento novamente, mas eu simplesmente não me importo mais. Isso pode parecer duro, mas é a verdade. Eu disse no meu último post que queria que colocassem a casa em meu nome. Embora não tenha dado continuidade a isso, acho que fiquei com raiva na época e queria afirmar algum domínio no início de nossas conversas, mas realmente não dava a mínima para aquela casa. Acho que prefiro morar na casa do pesadelo na Elm Street do que lá. De qualquer forma, isso não mudaria nada. Não pode voltar no tempo, a menos que tenha se transformado em uma casa de viagem no tempo desde que eu parti, ou contornar o que eles fizeram. É apenas a triste consequência das escolhas que fizeram. Para qualquer pessoa que esteja pensando em perdoar um trapaceiro, por favor, não faça isso, eu imploro. Não seja essa pessoa, lutando desesperadamente para apagar incêndios iniciados por seu parceiro traidor enquanto ele os reacende alegremente. Eu me sinto mais forte do que nunca depois de tudo o que aconteceu, e de ler muitos fóruns de apoio à infidelidade no ano passado. Que você está se deixando levar por um mundo de dor se não cortar suas perdas. É uma história meio relevante, mas no início do ano tive uma experiência realmente assustadora quando cortei a parte de trás da perna da minha calça em uma lata de metal enquanto roçava nela no trabalho. Eu nunca percebi que tinha causado um corte até voltar para casa e quando fui para a cama à noite me senti meio estranho. Acordei por volta das 2 da manhã e minha perna estava pulsando. Me sentia muito mal, estava enxergando em dobro, tonto e alternando entre febre forte e calafrios. Eu entendi imediatamente que poderia ser sepse. Então liguei para uma ambulância. Aqui eles disseram que demoraria mais de 2 horas, pois era uma noite de sexta-feira e no auge da cobiça, e meus pensamentos estavam dando voltas na velocidade da luz em volta da minha cabeça enquanto eu estava hiperventilando como um louco. Você sabe a única coisa que me acalmou quando eu estava pirando? Aceitei que possivelmente iria morrer então, por algum motivo, simplesmente não senti mais medo. Não sei se foi todo o estado de espírito de aceitação do destino, mas quando aceitei que poderia acabar, tirou todas as permutações da equação e tudo ficou muito simples e calmo. Tenho pensado muito nisso ultimamente e quando penso em traição me sinto muito parecido. Você tem que aceitar que o que você tinha acabou. Já passou se alguém estiver disposto a saquear tais profundezas e apunhalá-lo pelas costas tão impiedosamente para sua própria satisfação. Lutar nessa batalha invencível é nobre tudo. Mas quando você está mijando contra o vento com chances de sucesso na loteria, vale a pena? Vale a pena a dor? Eu não acho. Eu entendo que todo mundo tem suas próprias situações com crianças, etc. Mas algumas brigas são simplesmente uma loucura. Aceite que acabou e as coisas rapidamente ficarão mais claras. Essa é apenas a minha opinião. É engraçado, eu não escrevo sobre meus pensamentos e sentimentos desde que estava no ensino médio. Eu trabalho em telhados para viver essa experiência, porém, tirou esse lado de mim, um lado que eu praticamente tinha esquecido que existia. Se algo de bom resultou deste fiasco, é que não vou mais reprimir as coisas. Tem sido catártico para mim divulgar as coisas e ver o panorama geral da minha situação. Escrever coisas me ajudou mais do que jamais imaginei, então é algo que continuarei a fazer, mesmo que seja apenas escrevendo para mim mesmo em um diário ou bloco de notas. Acho que há casos em sua vida, no final das contas, você pode colocar um alfinete e dizer que as coisas estavam no fio da navalha naquele dia e poderiam ter acontecido de qualquer maneira. Estremeço ao pensar no que teria acontecido se eu não tivesse procurado ajuda aqui ou visto aqueles passeadores de cães. Eu provavelmente estaria bêbado, na porta da morte em uma vala em algum lugar, ou na prisão por atirar em Darren, também conhecido como porta-jaqueta, direto pela porra da moldura da janela depois de passar por sua casa como um tornado. Honestamente, porém, me assusta pensar onde eu teria ido se as coisas tivessem dado errado. Eu não estava bem, e estar bêbado, envergonhado e incandescente de raiva é uma combinação que pode causar o caos de qualquer maneira que você o interprete. No final, estou feliz por ter conseguido sair do outro lado sem me machucar ou machucar outra pessoa. Não quero analisar demais nem nada, mas o que me chamou a atenção foi o comportamento da sua mãe. Para ser franco, tive a sensação de que provavelmente há uma história ali que não foi contada, ou seja, tenho a sensação de que ela pode ter traído seu pai no passado e efetivamente se safado, levando a uma mentalidade de conseguir manter minha família e meu casamento unidos, então vocês dois deveriam fazer o mesmo. Mas, novamente, isso pode ser uma análise excessiva das coisas. O fato é que ao ficar do lado do seu ex, sua mãe perdeu vocês dois de uma só vez. Que bom que sua ex finalmente cedeu e viu que tudo havia acabado. Não tenho ideia de por que pessoas como ela fazem isso, receber tanto depois de não ter nada e jogar fora. Não era de surpreender que ela se apegasse ao sonho de que as coisas poderiam ser consertadas, mas mesmo assim, espero que você tenha os melhores momentos de sua vida depois disso. Muito obrigado por compartilhar sua história aqui. Tenho me sentido tão fraco querendo perdoar a pessoa que me traiu, mas ler sobre sua força aqui me deu um tapa na cara da melhor maneira. Não acredito que você lidou com tudo tão bem. Tirei capturas de tela disso para poder lê-lo sempre que estiver com pena de mim mesmo. Você parece uma pessoa incrível e desejo nada além do melhor na vida. Obrigado por me salvar.
É desnecessariamente cruel dizer que uma mulher na casa dos 30 anos não é mais valorizada por nada além de uma conexão. O que ela fez foi errado. Mas por que usar isso como uma oportunidade para atacar as mulheres como um todo? Você realmente acha que uma mulher na casa dos 30, todas as mulheres na casa dos 30, não são dignas de serem amadas? Essa é uma perspectiva muito dolorosa. Acho muito suspeito o jeito da mãe do Op. Parece que ela está escondendo algo e não quer contar. Fora isso, o Op se livrou de uma situação complicada. A namorada do amigo poderia ter alertado o Op sobre o ocorrido. Mas e você? O que faria no lugar dele? Deixa aqui nos comentários.